Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Victor Belo. Nós estamos iniciando agora as nossas videoaulas aqui e nós vamos começar falando sobre o reino fungi, que na apostila está referente ao módulo 5. Bom, então começando a gente vai ver aqui as características gerais do reino fungi, tá? Lembrando que características gerais são as características que definem o que tem todos os organismos de um mesmo reino. Então, no reino fungi, a gente diz que todos os organismos são eucariontes, ou seja, eles têm uma membrana formando ali no envoltório do núcleo, tá? Que então é chamada de carioteca. A gente viu que nas bactérias, por exemplo, eles são procariontes, eles não, o núcleo das bactérias não tem essa carioteca, ou seja, não tem essa membrana. Eles são seres heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. E são organismos unicelulares ou pluricelulares, tá? Ou seja, eles podem ter um corpo formado só por uma célula ou um corpo formado por mais de uma célula. Os fungos unicelulares são chamados de leveduras. Já os fungos pluricelulares são chamados de fungos filamentosos. Tá? Esses fungos filamentosos eles produzem hifas, como a gente pode ver aqui. Tá? Então, isso aqui é uma hifa, tá? E o conjunto de hifas forma um micélio. Quando a gente analisa as hifas, ó, a gente vê que essas hifas elas têm um septo. Tá? O septo é uma estruturazinha que indica os limites celulares. Então a gente teria aqui uma célula, aqui uma segunda célula, que seria a segunda célula, e essa aqui a terceira célula. Tá? Como é que a gente sabe? Analisando aqui ó, o núcleo. Tá? Isso aqui é um núcleo, isso aqui é um outro núcleo, e esse aqui é um outro núcleo, ok? Essa regiãozinha maior aqui, ó, que é aquele cogumelo de fato que você vê na região externa, ele é chamado de corpo de frutificação. É uma região de reprodução do fungo. É por aqui que ele solta os esporos, solta as células que vão servir para formar outros fungos no ambiente. Tá? Esse corpo de frutificação ele também pode ser encontrado por esse nome aqui de esporoma, tá? Que é um nome mais atual, ok? Mas se você for procurar em outros lugares, for fazer exercício, 99% deles vai estar dizendo que é um corpo de frutificação, ok? Então aqui tem um outro esqueminha mostrando como que essas hifas podem estar organizadas. Então aqui elas são as septadas, tá? Essas aqui eu percebo aqui os septos, ó, são todos septos. E ela pode ser uma hifa não septada, que é chamada de cenocítica. Tá? Perceba que aqui ó, aqui não tem nenhum septozinho, ok? E aí quando a gente vê as imagens no dia a dia, aqui são fotos reais, tá? Você vê aqui um pão mofadinho, tá? Esse pão mofado aqui que tu tá vendo aqui são as estruturas reprodutivas dos fungos filamentosos, tá? Você está vendo aqui os corpos de frutificação, só que aqui está num nível bem pequenininho, então você não vê igual aquele cogumelo bonitão lá que está igual daqui de baixo, tá? Daqui de baixo já é uma estrutura reprodutiva, já é um corpo de frutificação maior, um corpo de frutificação grande, tá? Muito facilmente visível, ok? Mas os dois servem para o mesmo propósito, a produção de esporos. E aqui então a gente começa a ver agora uma estrutura, uma característica mais da célula dos fungos, tá? Então os fungos, as células dos fungos, ela tem uma parede celular igual tem nas bactérias. Tá? A diferença é a composição. Nas bactérias é mureína, já nos fungos é quitina, tá? Então a gente observa bioquimicamente que a composição desses dois reinos, o reino fungo e o reino monera, as células podem ser separadas por essa classificação, tá? Pela composição da parede celular. Outra característica importante aqui é você observar a cicatriz
de brotamento, tá? O brotamento é um tipo de reprodução que a gente vai ver nos slides mais à frente, relacionados com a reprodução assexuada dos fungos, tá? É a reprodução assexuada mais comum nos fungos, ok? E aqui a gente vai ver um pouquinho agora de algumas curiosidades em relação a esses seres maravilhosos que são os fungos. Preste atenção. Ó, isso aqui é uma capa de um livro, tá? Manual de Micologia Médica. E aí você pode pensar assim, micologia estuda mico? Não, micologia não estuda mico. Micologia estuda fungos, tá? É a área da biologia relacionada ao estudo dos fungos. Beleza? Porque vem dessa palavrinha grega aqui, ó, mykos, significa fungo. Por isso que a micologia é o estudo dos fungos. E é por isso então que quando você tem uma doença, se você jogar lá doença causadas por fungos no Google, ele vai te mostrar esse nomezinho aqui, ó, micose. Você conhece bem o que é uma micose, provavelmente você já teve alguma micose na sua vida, tá? Então agora você, entendi a referência, isso aí, a micose, que é uma doença causada por fungo. O fungo é estudado na micologia. Mas nem sempre foi assim, tá? Por quê? Eu vou mostrar para você aqui agora a capa de um livro lá de 1967. Ó, aqui no título diz assim: plantas não produtoras de flores, que são as samambaias, musgos, líquens, cogumelos e outros fungos, tá? Isso em 67, ou seja, nessa época aqui, até mais ou menos 1980 e alguma coisa, os fungos eram considerados plantas, tá? Aqui nesse título, samambaias e musgos realmente são plantas, tá? Agora, líquens, cogumelos e outros fungos não são plantas, ok? Por quê? Primeiro, vamos fazer aqui uma comparação rápida entre fungos e plantas. Quando a gente pega essas duas células e analisa elas microscopicamente e bioquimicamente, a gente vê aqui na esquerda a célula vegetal, aqui na direita tem uma célula dos fungos, tá? E aqui é importante o seguinte, ó, os dois têm parede celular, parede celular. E aqui também tem a parede celular. Agora, o que é importante você pensar? Na parede celular do vegetal, ela é feita de celulose, tá? Celulose. Nos fungos, a parede é de quitina, tá? Então já começa aí uma diferença. Outra coisa, as plantas possuem clorofila, tá? O fungo não. Então a gente chama o fungo, a gente diz que ele é aclorofilado. Por que esse aclorofilado aqui? Esse A é um prefixo de negação. Provavelmente seus professores já falaram muito sobre esse prefixo aqui, você já deve ter visto isso muito durante as aulas de biologia. Tá? Então, aqui são só algumas diferenças entre fungos e plantas, não são as únicas, tá? Que isso fique bem claro. Então, voltando aqui para esse título, como eu falei anteriormente, líquens, cogumelos e fungos não são plantas, tá? Ok? Então a gente vai ver agora o porquê disso, por que não são plantas. Os líquens, eles são uma simbiose, tá, entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Beleza? Então, ou é entre fungo e alga, ou é entre fungo e bactéria, cianobactéria. Mas por quê? Porque a simbiose é quando você tem dois organismos ali vivendo como se um estivesse dependente do outro. Tá? É um tipo de mutualismo, do qual os organismos eles estão sobrevivendo em cooperação obrigatória. Tá? Eles são dependentes um do outro. Nesse caso aqui, a gente diz por quê? Você tem que entender por que um é dependente do outro. Tá? As algas, a gente sabe que você deve ter visto na aula passada que as algas elas realizam fotossíntese e durante a fotossíntese
elas produzem os carboidratos. E esses carboidratos é o que ela vai usar para produzir energia. Então, o que os fungos fazem? Eles ficam associados às algas justamente para aproveitar diretamente esses carboidratos. Ok? Então, é uma vantagem que ele tira da alga. E qual é a vantagem que a alga tira dos fungos? Ou seja, o que o fungo traz de benefício para as algas? Primeiro, o fungo ele é responsável pela decomposição. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui cai em prova direto, tá? E isso não deve ser muita novidade para você. Você deve ter visto isso também lá pelo sétimo ano, oitavo ano, sétimo ano, agora um pouquinho também no nono ano. Mas é importante você lembrar que eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Então eles retornam nutrientes para o solo, tirando de organismos em decomposição. Tá? Então as algas então vão ter uma quantidade de minerais mais disponíveis, facilmente disponíveis, porque elas já estão diretamente associadas com os organismos que fazem essa decomposição. E além disso, os fungos eles vão estar trazendo uma proteção para as algas. E isso a gente vai ver aqui nesse próximo esquema, tá? Isso a gente vai ver agora nesse esquema, por quê? Veja aqui, ó, aqui a gente tem as hifas, tá? As hifas. E veja aqui, ó, a gente tem IFA medular e tem um outro tipo de IFA aqui, não precisa lembrar desses nomes das IFAs não, tá? É só para você entender que as IFAs elas se associam às algas e acabam trazendo uma proteção também, porque essas algas elas podem acabar sofrendo pelos fatores ambientais e também por outros patógenos desses organismos aqui, tá? E é importante você dar uma olhadinha também aqui nessa estrutura chamada de sorédios, tá? Essa estrutura chamada de sorédios aqui são estruturas reprodutivas, tá? Dos líquens, uma reprodução assexuada, ok? Então os líquens realizam reprodução assexuada. Aqui é um outro esqueminha que você pode encontrar por aí na internet, tá? Ele é um esqueminha um pouquinho mais elaborado, mostrando como que esses sorédios eles são liberados no ambiente, tá? E aí você então já é capaz de entender esse meme aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Valeu por você existir, amigo. Então aqui é como se fosse uma IFA, né? Uma IFA agradecendo a alga e a alga agradecendo a IFA, porque os dois estão vivendo em conjunto, um dando benefício para o outro, tá? Isso aqui é um tipo de relação ecológica que você deve ter estudado no primeiro ano. Então, continuando a aula, a gente chama isso aqui de uma importância ecológica dos fungos, tá? Então a gente pode dizer que os fungos eles são importantes ecologicamente porque eles trazem benefícios para outros organismos e outros organismos trazem benefícios para ele, tá? Bom, aqui agora eu estou mostrando para você um outro tipo de importância ecológica, tá? Que também é uma simbiose. Só que nesse caso aqui é entre fungos e plantas, tá? Perceba, igual no slide anterior, que é sempre entre um organismo autotrófico, tá? E um organismo heterotrófico, que nesse caso é o fungo, tá? Então o fungo ele pode se associar a outros organismos autotróficos, ou seja, o esquema é o mesmo, tá? Só que aqui no caso agora não são algas, são plantas. Ok? Mas o esquema é o mesmo. As plantas fazem a fotossíntese, produzem os carboidratos, e aí o fungo vai se aproveitar desses carboidratos. E o que o fungo traz de benefício para essas raízes de plantas, tá? Como está aqui no esquema. Por isso que o nome é micorriza. Mico, você já viu que é fungo. E o rhiza está relacionado a raízes. Então, os fungos vão estar ali associados a essas raízes das plantas e vão estar fazendo a decomposição do que está no lado externo das raízes. E aí já vai estar ali dando uma grande quantidade de nutrientes prontamente para que as raízes possam absorver minerais e também traz uma proteção para essas raízes. Então veja que é uma relação ecológica que dá benefício para os dois lados.
E aqui é importantíssimo, uma coisa muito importante para você pensar sobre os fungos é, já que eles são decompositores, eles têm uma denominação, tá? A gente chama eles de organismos sapróbios, tá? Porque sapro, a palavra, o prefixo sapro vem do grego e se chama, tá relacionado a apodrecido, decomposto, pútrido, tá? Então, organismos sapróbios realizam uma nutrição saprotrófica, tá? Esse sufixo aqui, ó, trófico, está relacionado à nutrição. Então, uma nutrição de matéria em decomposição. E aí, quando eles realizam essa decomposição, eles acabam fazendo a reciclagem da matéria. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu as características em relação à organização celular e à organização nuclear e as formas de nutrição, ok? Então, organização celular está relacionado à quantidade de células, se é unicelular ou se é pluricelular. A organização nuclear está relacionado a se é procarionte ou se é eucarionte. E a forma de nutrição é se é autotrófico ou heterotrófico. A gente viu as características morfológicas. Morfo é forma, tá? Então, a gente viu as características das formas dos fungos, que é levedura ou filamentoso, que forma hifas. Beleza? É importante também lembrar que a gente viu as importâncias ecológicas, tá? O que esses fungos trazem de bom para outros organismos e para a natureza de uma forma geral e vice-versa. E o que a gente vai ver a seguir? A gente vai ver os tipos de respiração, a gente vai ver as importâncias biotecnológicas e médicas, tipos de reprodução e algumas curiosidades. Então, quando a gente analisa a bioquímica dos fungos, tá? Não fica assustado, tá? Bioquímica é uma coisa bem tranquila. E a gente vê então que esses fungos eles realizam o que a gente chama de digestão extracelular, tá? Que também pode ser encontrado como uma digestão extracorporal. Então, esses fungos, eles digerem a matéria de um corpo morto, um rato morto, uma ave morta, um inseto morto, liberando enzimas digestivas para fora. Então essas enzimas, elas acabam atuando sobre aquela matéria orgânica ali, aquele substrato orgânico, e digerindo tudo aquilo que estava compondo aquele corpo, tá? E é claro que essas enzimas vão gerar muitos produtos, tá? Só que o que é principal você lembrar aqui é que os fungos, para sobreviver, por eles serem heterotróficos, eles precisam principalmente de carboidratos, tá? Esses carboidratos, então, são a glicose, tá? Isso aqui é o principal para que a gente vai falar a seguir. Então, quando a gente vê a importância da glicose para os organismos, você tem que lembrar de respiração celular, tá? Aqui só uma revisão rápida do que é a respiração celular. É quando a gente pega um composto de carboidrato, tá? Na forma geral, assim, simplesão, usando glicose, tá? E aí dessa glicose ela vai entrar na célula, tá? Vai ser absorvida ali pela célula, vai passar pela membrana plasmática. E aí daqui, lá na membrana, quando ela passa para o citoplasma, ela pode ter dois destinos, tá? O primeiro, ela vai sofrer ali uma quebra, aí você tem que lembrar lá que você já estudou de respiração celular, que vai ter a glicólise, aí vai gerar já um pouquinho de energia, tá? Aqui, ó, um pouquinho de energia. E aí, dependendo das condições celulares do ambiente, ela pode ter dois destinos, tá? Se tiver oxigênio, ela vai entrar no ciclo de Krebs lá na mitocôndria, tá? Isso aqui então é uma mitocôndria, tá? Esse objeto aqui, essa estrutura é uma mitocôndria. E aí vai fazer todas aquelas reações que você já estudou no primeiro ano, tá? Se você não estudou no primeiro ano, não tem problema. Não vai precisar saber tudo o que é respiração celular aqui não. É só você lembrar, você só precisa saber que se tiver oxigênio, vai seguir um caminho.
Mas, se não tiver oxigênio, vai seguir um outro caminho, tá? Na ausência de oxigênio, então, vai realizar fermentação, ok? Que pode ser a fermentação alcoólica ou a fermentação lática, tá? Para o nosso caso aqui agora dos fungos, a gente vai ver a fermentação alcoólica, tá? Porque na fermentação alcoólica você tem a produção de gás carbônico e álcool, tá? Então tem álcool e gás carbônico. Esse álcool aqui é o etanol. Tá? Lembrando de algumas coisas de química, lembra que existem diferentes tipos de álcools, tá? E aí, essa parte aqui é esse álcool e esse gás carbônico da respiração anaeróbica, ou seja, da respiração celular na ausência de oxigênio, que a gente acaba reaproveitando esses organismos, a gente acaba aproveitando o metabolismo dos fungos para outros fins, tá? E aí o principal aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o que mais cai em prova, é na produção de pães, bolos e bebidas alcoólicas, tá? Então quando você tem lá, vai lá no mercado ou em algum lugar que venda fermento, se você procurar o fermento biológico, que é esse aqui, tá? Você vai ver lá levedura seca instantânea, ou pode estar com outro nome, pode estar com o nome científico da levedura, que é Saccharomyces cerevisiae. E aí você então tem que lembrar o seguinte: então é um fungo que tem ali dentro? É, no fermento biológico, tá? Não é o fermento químico. Eu estou falando do fermento biológico. E aí, qual é a ideia? É que esse fungo, essa levedura, quando ela estiver fazendo a respiração lá, ela vai estar num ambiente anaeróbico, tá? E aí então ela vai começar a produzir gás carbônico e álcool. Mas por que não tem o álcool no pão e no bolo? Porque como está num ambiente quente ali, você vai assar ali, você vai botar no forno, o álcool ele vai acabar evaporando, tá? Mas o gás carbônico ele já é um gás mesmo, então ele vai se expandir. Quando ele está ali na massa e começa a expandir, então ele vai começar a expandir a massa. E é por isso que o pão fica naquele formato que parece que está com um monte de furinho. Tá? E o bolo a mesma coisa, porque o gás carbônico aqui está fazendo com que essa massa cresça, que ela se expanda, ela está expandindo. Ok? Então, quando você compra um fermento biológico, você está então reaproveitando os produtos da fermentação alcoólica dos fungos. Tá? E na produção da cerveja é a mesma coisa, não só da cerveja, tá? Do vinho também e de outras bebidas alcoólicas. Então eu botei aqui uma imagem resumida de um dos processos, tá? Isso aqui é um dos processos de fabricação da cerveja. Então perceba que vai ter uma parte aqui, ó, em que eles vão adicionar leveduras, tá? As leveduras vão estar fazendo a fermentação. E aí depois ele segue para um outro tipo de tratamento nesse processo aí, até que forma aquela cerveja que as pessoas consomem. Tá? Então aqui são só duas aplicações biotecnológicas dos fungos. Tem um monte, tá? Um monte. E aí a gente também tem que lembrar que os fungos são causadores de doenças, tá? E isso aqui é uma importância médica, tá? Essa aqui agora é uma importância médica dos fungos, porque muitos deles são causadores de doenças. Na verdade, não muitos, tá? Felizmente são poucos. É que parece que são muitos, mas felizmente, assim, quando você analisa o total de fungos patógenos, que são causadores de doenças, em comparação com o total número de espécies, não chega nem a 2%, tá? Mas é importante você lembrar o seguinte: por que eles causam essa doença? Por que eles estão ali no seu corpo? Né? Então, esses fungos aí são parasitas. Tá? O que o parasita vai fazer no seu corpo? Lembra que esses fungos eles têm uma nutrição heterotrófica. Então, eles estão no seu corpo aproveitando alguma coisa de você para sobrevivência deles. Então, eles estão retirando seus nutrientes, tá? Para que ele possa sobreviver. Tá? E, mais do que isso, não somente sobreviver, ele também tem que se reproduzir. Tá?
Então, nesse caso, o fungo parasita ali, que está no seu corpo, ele está tentando os dois. Ele está se nutrindo para sobreviver e se reproduzindo, porque isso é que faz perpetuar a espécie. Então, agora a gente vai ver um pouquinho dessa reprodução dos fungos, tá? Então, a gente vai ver que a reprodução dos fungos, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é assexuada, ou ela é sexuada, tem? Então, assim, quando a gente olha na reprodução assexuada, a forma predominante é o brotamento, tá? Então, lembra quando a gente viu aquela imagenzinha lá no começo que tinha uma cicatriz de brotamento? Então, uma cicatriz de brotamento é o que fica nas células quando elas acabam de sair ali de uma reprodução assexuada por brotamento, fica aquela cicatriz ali, tá? Então, esse brotamento funciona dessa seguinte forma aqui: você tem uma célula mãe, tá? Que ela vai começar a gerar um clone que vai sair da célula, tá? E aí a gente vai ver uma parte ali do núcleo se dividindo. Lembra lá do primeiro ano de divisão celular, que o núcleo ele vai ter lá a duplicação do material genético, tá? A gente não precisa lembrar desses detalhes todos não. Só precisa lembrar que essas células aqui, as células filha, elas são clones da célula mãe, tá? E assim ele vai gerando cada vez mais. Então, esse aqui vai se dividir e vai gerar outro. E esse outro fungo aqui vai se dividir e vai gerar um outro fungo também. E aí, a gente também tem um outro tipo de reprodução assexuada, tá? Que é chamada de esporulação, que é a formação de esporos, tá? Nos fungos, isso acontece através de um esporângio, tá? Que são células especializadas para a reprodução, tá? Elas estão associadas às hifas, tá? Mas os esporângios não são hifas, são células especializadas na produção de esporos, ok? Então, quando a gente vê assim uma imagem dessa num esquema que eu estou postando aqui para vocês agora, o fungo, ele quando está lá na natureza, aquele cogumelo que você está vendo, abaixo dele, no substrato onde ele está, vão estar as hifas, ok? O conjunto de hifas forma um micélio, tá? Então, as hifas são as estruturas do corpo filamentoso dos fungos. E um conjunto de hifas forma o micélio. E aí esse micélio ele vai em direção à região externa, tá? Ele está saindo do substrato, aí ele se diferencia num corpo reprodutivo, tá? Que é chamado de corpo de frutificação ou de esporoma. Esporoma porque produz esporos, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um basidioesporo, porque ele vem de um grupo de um determinado grupo da classificação biológica de fungos, tá? Que a gente não vai abordar aqui não, tá? Mas o nome é basidiocarpo, ok? Então aqui, ó, quando a gente vê a nível de macroscópico e microscópico, quando você está olhando aquele alimento estragado, você está justamente vendo as estruturas ali reprodutivas, os esporângios dos fungos, tá? É claro que você não está vendo só os esporângios, tem um pouquinho ali de algumas hifas, tá? Mas você está vendo basicamente esporângio, tá? Você está vendo o corpo de frutificação. E essa foto aqui na esquerda, ela é uma fotinha de microscopia, tá? Uma microscopia de luz, quando você pega esses fungos, esses esporângios e vê eles no microscópio. Então, cada bolotinha dessas aqui é um esporo, tá? Ó, cada bolotinha dessa daqui é um esporo. E veja que ele está liberando um monte de esporos a nível microscópico, ok? E aí a gente vai ver também agora a forma
sexuada desses fungos, tá? A forma sexuada acontece por fusão de núcleos. Isso aqui pode confundir um pouco a sua cabeça, mas você só tem que lembrar que os fungos, eles têm núcleo, ok? Eles têm núcleo, e quando você faz uma reprodução sexuada em outro organismo, por exemplo, em nós, espermatozoide e ovócito, o espermatozoide ele se funde ao ovócito, ou seja, tem uma fusão dos núcleos e a partir dali começa a se desenvolver um embrião. Aqui na reprodução dos fungos é uma coisa semelhante, tá? A única diferença é que como é que funciona? Esses esporos, quando eles caírem no ambiente, eles vão começar a se desenvolver, tá? Eles vão começar a se desenvolver, ó. Aqui tem a liberação, aqui tem um basidiosporo liberando eles. E aí, ó, ele faz dois tipos de gametas, tá? Ele faz dois tipos de esporos. E aí você tem tipo um esporo masculino, vamos dizer assim, e um esporo feminino. E aí então o esporo masculino vai se desenvolver numa hifa masculina, tá? Não é bem masculino, ok? Mas vamos usar esse nome. E você tem um outro esporo que vai se desenvolver como se fosse uma estrutura feminina. E aí, quando eles estiverem se desenvolvendo no ambiente, um vai se encontrar com o outro, tá? Aqui nessa imagem, um vai se encontrar com o outro, e aí eles vão ali fazer a fusão dos núcleos. E aí vai dar então numa hifa com os dois tipos de núcleo ali fundido e agora como se fosse uma reprodução sexuada, tá? Galera, aqui é só um quadro comparativo, tá? Entre todos os reinos que foram estudados até agora, tá? Monera, Protista, também é chamado de Protoctista, e o reino Fundi. Então, aqui nessa coluna, tá? Nessa coluna aqui, a gente vai ver as características. E aqui nessa coluna são os diferentes reinos, tá? Os diferentes reinos e os vírus, tá? Não pode esquecer dos vírus. Então você analisa isso aqui, essa tabelinha eu fiz para você copiar e ter como uma base comparativa já para estudo, assim, direto, em vez de ter que ficar lendo um por um. Tá? Então é só você olhar aqui qual é a característica aqui e olhar o que tem na linha. Tá? Então, nos vírus, por exemplo, a organização nuclear não é avaliada porque vírus é um organismo que não tem célula. Tá? Nos outros, você já pode saber aqui qual que é. Ok? Então, dá uma olhada aí nas outras características e quando for fazer os exercícios, você pode usar essa tabelinha aqui para que você possa associar melhor tudo aquilo que foi estudado. E esse aqui então é um resumão da aula de hoje, tá? Então, ó, a gente viu os fungos são organismos eucariontes, tá? Eucariontes, heterotróficos, unicelulares ou pluricelulares, possuem parede celular de quitina, são aclorofilados, possuem importâncias ecológicas, importâncias biotecnológicas e importâncias médicas, tá? Eles fazem respiração aeróbica ou anaeróbica, tá? Que é chamada de fermentação. Eles têm reprodução assexuada ou sexuada. Tranquilo? Não se esquecer de que a maior importância que cai em prova, que vocês podem até lembrar, já ter como isso na sua cabeça dos fungos, é que eles são organismos decompositores, ok? E aí eles fazem a reciclagem da matéria do meio ambiente. Pessoal, a gente termina por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, utilizem a plataforma lá do Microsoft Teams. Eu estarei sempre disponível às segundas-feiras, das 3h30 da tarde às 5 lá na plataforma, principalmente no canal de dúvidas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Me despeço agora e até a próxima.